Como o investidor americano está ganhando dinheiro, se preparando para sua aposentadoria? Já parou para pensar sobre isso? Hoje nós vamos falar sobre os hábitos dos investidores americanos. Como os americanos ganham dinheiro? Já que eles investem há mais tempo do que os brasileiros e são em números muito maiores, os investidores americanos, se comparado aos investidores aqui no Brasil, nós temos então uma amostra valiosa para poder estudar, analisar. Como, é claro, uma boa referência para nós, que somos praticamente iniciantes e somos poucos. Então, sem dúvida nenhuma, esse tipo de análise é uma oportunidade para avaliar o nosso comportamento como investidor aqui no Brasil e tirarmos lições importantes. Bom, em relação ao perfil do investidor pessoa física americano, nós temos as seguintes características. São conhecidos por enorme diversidade, indo desde novatos a traders experientes, e é claro, isso tem uma motivação com o surgimento das plataformas online, para que você possa negociar na Bolsa de Valores, inclusive com aplicativos mobile, o acesso ao mercado de ações se tornou muito mais prático, fácil e democrático, permitindo, obviamente, que um número maior de pessoas ingresse no mercado de ações. Inclusive, isso aconteceu no Brasil também. E como nos Estados Unidos são muitos, já experimentando essas inovações, esses investidores, obviamente, contribuem muito para a liquidez do mercado na Bolsa de Valores americana. Como eu falei, nos Estados Unidos o número de investidores na Bolsa é muito maior do que no Brasil. Inclusive, esse número elevado pode ser, inclusive, atribuído a uma cultura de investimento principalmente motivada pela sua aposentadoria, a aposentadoria do americano. Então lá tem sistemas de aposentadoria que incentivam os investimentos na renda variável, na Bolsa de Valores. Um desses incentivadores é o Plano 401k. Vou te dar um breve detalhe sobre o que é o Plano 401k. Envolve contribuições pré-tax. As contribuições para esse Plano 401k geralmente são feitas com renda antes dos impostos, o que pode, obviamente, reduzir a renda tributável do investidor americano, obviamente no ano em que são feitas essas contribuições. Então o patrimônio tem um crescimento maior e mais veloz com o adiamento dos impostos. O patrimônio vai crescendo sem pagamento de impostos, sem tributação, até o momento do saque, o que significa que dividendos, juros e ganho de capital dentro dessa conta 401k não são tributados ano após ano, então é um bom incentivo. É muito parecido o que ocorre aqui no Brasil com o PGBL. Enquanto o Brasil tem visto um crescimento significativo do número de investidores, pessoa física, principalmente nos últimos anos, especialmente com a popularização das plataformas de investimentos, aplicativos mobile, tudo feito com muita facilidade, no Brasil ainda está muito longe de atingir o número de investidores que se observa lá nos Estados Unidos. E uma característica bem presente e visível na carteira de investimentos dos americanos, qual é? Preferências por ETFs. Então, voltando àquele tema de como os investidores americanos ganham dinheiro, como eles se preparam para a aposentadoria, bom, eles mostram forte preferência pelos ETFs, que são fundos de investimentos negociados na Bolsa de Valores. É claro que os ETFs oferecem uma boa diversificação e ainda oferece a facilidade de negociar o índice na Bolsa de Valores americana, comprando apenas um ETF. Então é muito fácil você comprar e vender, tem grande diversificação e você pode investir inclusive em um setor específico de sua preferência, ou aquele setor, ou aquele segmento que você vislumbra maior possibilidade de retorno. No caso dos Estados Unidos, a quantidade de tipos de ETFs é enorme. Existe uma ampla gama de ETFs disponíveis. Estima-se aproximadamente 2.000 ETFs diferentes. E é claro, eles cobrem uma variedade de categorias, como por exemplo, ETFs de ações, que podem ser focadas em setores específicos, como tecnologia, saúde, podem seguir índices, como o S&P 500, por exemplo. Tem ETFs de renda fixa, que investem em títulos de dívida do governo ou corporações, ETFs de commodities, que permite que os investidores investam parte dos seus recursos financeiros em commodities físicas, como ouro, petróleo, sem a necessidade de possuir esse recurso fisicamente. Então o investidor, por exemplo, nesse caso, não precisa encontrar uma corretora ou procurar um mecanismo para comprar ouro. Ele pode comprar um ETF que segue esse índice. ETFs internacionais também, que investem em ações ou títulos de outros países fora dos Estados Unidos, permitindo ao americano ter também uma diversificação geográfica. Existe até ETFs de fatores específicos, como assim? Que se concentram em fatores de investimentos específicos, como valor, tamanho
claridade, potencial de valorização. Eu vou te mostrar agora alguns exemplos de ETFs, não é uma recomendação de compra, é apenas uma pequena amostra da grande diversificação de ETFs que existem disponíveis no mercado americano, na bolsa americana. Então, por exemplo, tem um ETF de código VOOV. Qual o tipo de estratégia desse ETF? Acompanha o índice do S&P 500, incluindo, buscando empresas dos Estados Unidos que são consideradas subvalorizadas, com base em métricas de valor. Tem liquidez moderada, bastante negociado, taxa de administração baixa, em torno de 0,15% ao ano, então oferece um baixo custo para o investidor, de empresas americanas subvalorizadas. Para quem busca potencial de valorização, pode ser sim uma estratégia bastante interessante. E olha só o próximo ETF, como eu falei, tem bastante diversificação. O próximo ETF que eu vou te mostrar é o Hero. É um ETF que acompanha o índice de videogames. Investe em empresas globais que estão diretamente relacionadas ao mercado de videogames e jogos eletrônicos. Tem uma liquidez interessante também, considerada moderada, taxa de administração de 0,50% ao ano e tem também uma boa diversificação, porque considera investir em empresas globais relacionadas ao mundo dos videogames, desenvolvimento de software, plataformas de streams e hardware relacionado. Então esse ETF busca capturar ganhos de empresas envolvidas na área de games. Então nós falamos até agora sobre um ETF que investe em empresas do mercado americano, seguindo ali o S&P 500, mas que estão subvalorizados. Falamos de um ETF que não tem nada a ver, que investe em games. E agora um ETF também que não tem nenhuma correlação. Um ETF que busca o índice de semicondutores. Qual a estratégia desse ETF de código SOXX? Acompanha um índice que esteja correlacionado ao setor de semicondutores, nesse caso o índice PHLX, tem liquidez elevada, tem uma taxa de administração considerada moderada, de menos de 0,5%, e tem uma composição também bastante diversificada, porque investe em empresas envolvidas na fabricação, design e distribuição de semicondutores, em produtos relacionados e, é claro, visa capturar os ganhos, o potencial de valorização da indústria de semicondutores. A quantidade de ETFs disponíveis são na casa dos milhares. No futuro, se esse tema te interessa, eu vou te mostrar outros ETFs também, bem diferentes desse que acabei de te mostrar, que pode ser, obviamente, também muito interessante, dependendo da sua estratégia de investidor. Nunca é uma recomendação de compra, ok? Mas qual é a vantagem de investir no ETF? Já falei algumas aqui, mas principalmente a diversificação. Com apenas um ETF, você pode investir em centenas ou milhares de títulos, então isso te ajuda a reduzir o risco do investimento. Custo baixo, geralmente os ETFs têm taxa de administração mais baixa do que os fundos de investimentos tradicionais. Tem muita liquidez e flexibilidade, você pode comprar ETF e vender com muita facilidade. E também tem muita transparência. Os ETFs divulgam seus ativos, mostram na lâmina detalhes sobre aonde aquele ETF está investindo. Então fica muito fácil o investidor saber exatamente o que está comprando. E uma outra grande vantagem também é o resultado para os seus investidores. Geralmente quem compra ETF está buscando ali um bom equilíbrio entre risco e retorno, priorizando também a diversificação e o controle de custo para o investimento. Embora a seleção de ações individualmente pode eventualmente trazer um retorno mais significativo, é mais trabalhoso, mais complexo e, escolhendo mal, pode acabar gerando prejuízo significativo. O que é escolher mal? É escolher uma ação quando você não tem conhecimento suficiente para fazer isso pessoalmente. Investidores nos Estados Unidos que utilizam ETFs geralmente têm resultados mais consistentes no longo prazo, é o que mostram os estudos lá nos Estados Unidos, porque eles se beneficiam com uma alta do mercado em geral, ao invés de depender de ter sucesso em escolher uma ação individualmente e essa ação valorizar. Bom, para investir no exterior, você precisa de uma conta global. Você sabe que nós temos uma parceria com a Nomad aqui no canal e as pessoas que estão assistindo esse vídeo podem ter um grande benefício, tem um cupom. Já vou te falar já. Na Nomad você vai ter uma conta global que permite você investir no exterior sem taxa de manutenção e taxa de abertura. Você pode investir a partir de $1, com 0 de corretagem. Isso, não paga corretagem. E você vai investir diretamente na Bolsa Americana. Bom, nós fizemos uma parceria para beneficiar as pessoas que assistem os vídeos aqui do canal e se você utilizar o cupom BRUNOOM, você pode receber até $20 de cashback. Isso vale para a sua primeira operação de câmbio e tem um prazo. Depois que você abrir uma conta na Nomad, utilizando o link que vai estar aqui na descrição, você pode utilizar o cupom BRUNOOM e você tem até 15 dias para enviar dinheiro para sua conta Nomad, fazer o seu primeiro câmbio e ter direito a até $20 de cashback. Então, clicando no link aqui embaixo desse vídeo,
Em menos de 5 minutos você abre uma conta e na hora de abrir, utilize o cupom. Tu não vai deixar aí até $20 de cashback aí de bandeja. Aproveita! E é claro, no nome de você pode investir no exterior com segurança. Além disso, você vai ter a melhor opção de câmbio. Na troca do real por dólar, você vai pagar só 0,38% de OF, você pode pesquisar aí, é a melhor taxa do mercado. Se você quiser ter mais conteúdo desse tipo, mostrando para você mais ETFs, não deixe de curtir esse vídeo, hein? Link na descrição e no primeiro comentário fixado, clica e aproveita. Um grande abraço para você, tudo de bom e até o próximo vídeo.